Bom, queridos, eu acredito muito na instrução que nós recebemos para a nossa vida através da palavra de Deus. A Bíblia, ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Isso significa que quando nós temos a instrução da palavra de Deus, nós não erramos em nossas decisões. Quando temos instrução da palavra de Deus, nós não caímos em ciladas, não arrumamos problemas para a nossa vida. Por isso é importante todos os dias nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Eu creio muito que uma pessoa que todo dia pela manhã ela abre a Bíblia para ler, ela tem uma instrução para coisas que vão aparecer no meio do seu caminho no decorrer do dia. Se nós somos cristãos de verdade, precisamos buscar a orientação do Senhor que vem através da sua palavra. Experimente fazer isso todos os dias e você vai ver a diferença que isso vai proporcionar naquilo que você tem para resolver. É de fato instrução para a nossa vida. E eu acredito que o que nós vamos receber hoje é uma instrução que vai proporcionar uma diferença muito grande dentro da nossa casa. Vai proporcionar uma diferença muito grande a instrução que nós vamos receber no nosso local de trabalho. E vai proporcionar uma diferença muito grande no nosso ambiente de igreja. É só estarmos atentos à instrução da palavra. Quantos querem ouvir essa palavra? Diga amém. Nós vamos ler dois textos da Bíblia. O primeiro deles está em Provérbios 11, verso 2. Olha o que diz, Provérbios 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Preste atenção, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Olha, algumas famílias estão enfrentando um tempo de tanta desgraça, e isso é fruto de orgulho. Alguns casamentos estão em conflitos, em guerras, em confusão há tanto tempo, e parece que cada vez mais isso vai piorando, fruto do orgulho. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Eu quero que você grave isso. Você tem passado por um momento em que você fala, está uma desgraça a minha vida. Vamos refletir se isso que você tem enfrentado não está ligado ao orgulho. Olha o outro texto que nós vamos ler, Provérbios 22, versículo de número 4. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e vida. Enquanto que o orgulho proporciona desgraça, a humildade proporciona recompensa. O orgulho atrai problemas seríssimos para a nossa vida. A humildade traz para nós recompensa. E esse texto, um versículo apenas, ele fala de 3 recompensas que a humildade proporciona para nós. A humildade, ela traz como recompensa riqueza, honra e vida. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, Pai.
traz resposta e direção para a nossa vida. Que o teu nome seja glorificado nesse lugar, com tudo aquilo que nós iremos falar. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. A falta da humildade, ela gera muitos problemas na vida de uma pessoa. Desde problemas familiares a problemas na sua vida profissional. Ao contrário disso, a humildade, ela traz coisas boas. Coisas boas que se refletem em nossas casas, na família. Coisas boas que se refletem em nosso ambiente profissional ou de trabalho. Coisas boas que se refletem no nosso relacionamento com as pessoas como um todo. Olhando sobre isso, eu estive fazendo uma oração para Deus, que eu acredito que é uma oração que todos nós devemos de fazer. A oração foi: Deus, me ensina a ser uma pessoa mais humilde. Deus, me ajuda a ser uma pessoa mais humilde. Sabe por que eu fiz essa oração? E eu tenho feito ela constantemente. Porque a falta da humildade, ela atrapalha demais a nossa vida. Atrapalha o nosso dia a dia. Eu estive anotando algumas coisas que a falta de humildade pode trazer de problema para nós. E eu quero que você preste atenção nisso. Olha quantos problemas que a falta de humildade ela atrai para nós. Primeiro, a falta de humildade ela atrai conflitos com pessoas, e principalmente pessoas que nós amamos. Quando você olha uma pessoa que vive brigando com conflito, e com conflito com pessoas que ela ama, ali existe o orgulho ou a falta de humildade. Por nós não sermos humildes, acabamos brigando com os nossos familiares, acabamos brigando com os nossos colegas no trabalho, acabamos brigando com os nossos irmãos na igreja, tudo falta de humildade. A nossa arrogância nos faz brigar com pessoas que amamos. A humildade não nos deixa brigar. Você já ouviu um ditado que diz que quando um não quer, 12 não briga? A segunda coisa que eu vejo é que a falta de humildade, ela traz dificuldade no nosso aprendizado. Não aprendemos quando nós não temos humildade. Vou contar algo a respeito de mim. Eu não gosto de ficar ensinando alguma coisa para a pessoa que ela já sabe de tudo. Não sei você, mas é terrível quando você vai conversar com alguém e você fala alguma coisa assim: não, eu já sei, é isso assim. Aí você conversa sobre: não, eu já fiz também, eu já fui lá. Não, eu já fui. Aí se tudo que você vai falar a pessoa já sabe, ela tem a história dela, tem a experiência dela. Você já viu isso acontecer? Diga: ai, ai, ai. Sabe o que eu faço? Me calo. Me calo. Como que eu vou falar alguma coisa para contribuir e para ajudar alguém que já sabe de tudo? Eu não posso falar. Isso nos traz falta de aprendizado. Nós não aprendemos quando nós somos orgulhosos. E todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar, mas só vamos receber esse ensinamento se nós somos humildes. Se nós somos orgulhosos e achamos que sabemos de tudo, não aprendemos nunca nada. O terceiro problema que a falta de humildade traz é a falta de crescimento. Uma pessoa que não é humilde, ela não consegue enxergar suas falhas, e aí ela não cresce. Eu só vou crescer e melhorar nas áreas importantes da minha vida se eu for humilde para enxergar essas áreas. Se eu não conseguir enxergar essas áreas, eu não cresço, eu não melhoro na minha família, eu não melhoro no trabalho, eu não melhoro com a igreja, eu fico anos e anos a mesma coisa. Você conhece pessoas que há anos e elas não cresceram em nada, não mudaram nada, elas continuam a mesma coisa sempre. Você conhece? Não fala nada, só diga ai. Falta de humildade. Eu tenho um bloco de notas aqui
e eu escrevo lá as áreas aonde eu sei que eu falho. E eu olho constantemente, eu falo, nossa, eu não posso entrar por esse caminho de novo. Eu não posso fazer isso aqui. Eu estou sempre buscando ouvir alguma coisa que alguém fala e eu anoto para refletir sobre aquilo. E eu quero crescer e melhorar nessa área. E nós só vamos conseguir crescer e melhorar nessas áreas se nós formos humildes para reconhecer, eu preciso de melhora. A falta de humildade, ela traz um outro problema, dificuldade de trabalhar junto com outras pessoas. Geralmente a pessoa que ela tem dificuldade na humildade, ela tem dificuldade de trabalhar com equipe. Por quê? Porque ela quer que tudo sempre seja feito do seu jeito e da sua forma. E aí o que acontece? Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que tudo tem que ser do jeito dela. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Quem entende o que eu estou falando aqui? Eu preciso de ouvir os outros também. E se nós não formos humildes, a gente acaba ficando sozinho, trabalhando sozinho. E se nós trabalhamos sozinho, o nosso poder de conquista se torna limitado. Existem muitas coisas que nós conseguimos avançar e conquistar como igreja, porque eu tenho uma equipe. Muitas vezes a equipe, ela fala alguma coisa que eu falo, eu nem queria assim, mas somos uma equipe, então a gente vai, o que a equipe decidir, a gente vai seguir. Eu exerço o meu papel de liderança, eu sei que a responsabilidade como líder é minha, mas eu preciso ouvir a minha equipe. Eu preciso ouvir a ideia deles. Não significa que as ideias deles todas eu vou aceitar, mas eu vou ouvir todas elas, avaliar, e se nós chegarmos a um consenso como equipe, a gente executa isso. Agora, se me falta humildade, eu não vou ouvir ninguém, e ninguém vai querer trabalhar ao meu lado. A falta de humildade, ela proporciona perda de amizades. Você quer ser amigo de uma pessoa que ela é arrogante, presunçosa? Ninguém quer ser amigo de alguém arrogante. Olha, se você olha uma pessoa que é arrogante, as pessoas se afastam dela. E ela nunca consegue ter uma amizade verdadeira e duradoura. As pessoas engolem um arrogante, às vezes porque tem que engolir. O cara trabalha junto, eu tenho que engolir. Esse cara está comigo na igreja, eu tenho... Às vezes na família, a sua esposa tem que te engolir, não tem jeito. O que você está rindo, irmã? Pensei que alguma fosse falar, fala Deus. Brincadeira. Mas sabe, nos faz perder amizade se nós não formos humildes. Todo mundo gosta de ser amigo de uma pessoa humilde. Agora ninguém gosta de ser amigo de uma pessoa que é orgulhosa, arrogante e presunçosa. Ninguém gosta. Avaliando tudo isso, gente, a minha oração, como eu lhe disse, tem sido: Deus, me ensina a ser mais humilde. Me ajuda a ser mais humilde. E essa é o tipo da mensagem, eu falei agora no culto das 17, que nós precisamos fazer com que essa mensagem, ela seja a mensagem efeito pá, efeito inchada, e não a mensagem efeito pá. Você sabe qual é a diferença da mensagem efeito pá e da mensagem efeito inchada? A mensagem efeito pá é aquela que eu recebo e eu falo, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, por que ele não veio hoje? Vou passar a mensagem, o link do culto para ele assistir depois. A gente recebe e joga para o outro. Esse é o tipo de mensagem. E não pode ser a mensagem pá. Ela tem que ser a mensagem inchada. Eu tenho que aprender com isso. É para mim esse ensinamento. E eu sou o primeiro a dizer, isso é para mim. É a minha oração, Deus me ensina isso. Me ensina a aplicar. E a gente vai se esforçando todo dia para aplicar isso. Nos esforçando todo dia para melhorar a nossa humildade, porque se nós melhoramos a nossa humildade, nós recebemos recompensa. A recompensa da humildade, do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e vida. Olha aqui a preciosidade disso. Olha o segredo disso. Então, como que eu não vou buscar ser uma pessoa mais humilde? Isso não é inteligente da minha parte, gente. Não lutar
para ser uma pessoa mais humilde, não, é inteligente, porque eu perco. Agora, se eu luto para ser mais humilde, eu ganho. Então, o que Deus me falou que nós precisamos fazer para nos tornar pessoas mais humildes? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que todos nós somos pecadores, todos. Levante a sua mão assim e fala: eu sou pecador. A Bíblia diz isso, Romanos capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para eu me tornar mais humilde, eu preciso reconhecer que eu sou pecador e eu não sou melhor do que ninguém. Todos pecaram. Se nós tivermos esse pensamento de que somos pecadores, nós não vamos pensar em ser maior que o outro, só porque o outro tem um tipo de pecado diferente do que o meu. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus, tudo é pecado que o homem fez desviando do alvo, desviando daquilo que é a vontade de Deus, é pecado. Então nós precisamos olhar: eu sou pecador, e ai de mim se não for a graça do Senhor sobre a minha vida. Aí isso me faz ser uma pessoa mais humilde. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Jesus não morreu mais por um ou mais por outro. Jesus morreu por todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A segunda coisa é que para eu me tornar mais humilde, eu preciso aprender a avaliar a mim mesmo com sinceridade. Preste atenção, é avaliar a mim mesmo. Ser mais humilde consiste em eu parar de avaliar os outros e passar a avaliar a mim mesmo. Ora, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu não posso ficar avaliando o pecado do outro, eu tenho que avaliar o meu pecado. E aí isso me faz ser humilde, porque se eu ficar avaliando o pecado dele, eu vou enxergar: ele é muito sujo, ele faz tanta coisa errada. Eu não faço tanto assim não, mas ele faz. Só que eu não estou conseguindo enxergar o que tem em mim mesmo. Antes de você olhar o cisco que está no olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Jesus ensinou. É avaliar a mim mesmo. Olha o que diz a Bíblia aí em Gálatas capítulo 6, versículo 4. Cada um examine os seus próprios atos. Cada um examine os seus próprios atos. Eu não posso ficar avaliando os atos do outro, porque o outro tem uma história diferente da minha. A realidade dele nesse momento é diferente da minha. Eu não posso ficar julgando e acusando o outro, porque eu não sei qual é a história dessa pessoa. A história dela é uma, a minha é outra. O momento que ela está passando agora eu não sei explicar. Eu já contei para vocês aqui daquela vez que eu fui dar um treinamento lá em Boston e eu fiquei julgando o cara que estava mexendo no celular. Vocês lembram, né? Essa semana aconteceu mais uma coisa para eu aprender a parar de julgar. Tem uma família que mora lá no meu condomínio que me viu quando criança. E eles brincavam, eu brincava com o filho deles, ia na casa deles e era como se fosse família. Sabe aqueles vizinhos que é família? Então hoje eles moram lá no mesmo condomínio que eu. E eu passava muita privação. Eu era na família assim, eu passava muita privação. Aí pela bondade, pela graça de Deus, Deus abençoou a minha vida. E aí hoje eles moram lá. E eu sempre passava e falava com o esposo: "Oh, tudo bem, Serginho, tudo bem?" E aí a moça, a esposa, eu passava e ela não falava comigo. Eu falava: "Mas ela é arrogante, né? Metida ela." Esses dias eu conversando com a minha mãe,
Aí eu estava falando, olha, não tem aquela família lá? Pois é, eu sempre falo com um esposo. A esposa não fala, ela é muito metida, mãe. Minha mãe falou, meu filho, eles estão passando uma luta porque ela está com um problema de Alzheimer. Ela não lembra muito das coisas. E eu tive que engolir a minha arrogância, meu julgamento. Porque a gente julga sem entender a história do outro. Você está entendendo? Mais uma vez a gente aprende. É por isso que precisamos aprender a ser humilde e não julgar a outra pessoa, porque cada um tem uma história que nós não sabemos explicar. Agora, a história que nós sabemos explicar é a nossa própria história. Deus não vai pedir conta para mim e nem para você do que está acontecendo com a vida do outro. Deus vai pedir conta para mim e para você do que está acontecendo com a nossa própria vida. É para isso que Deus vai pedir conta. Olha o que diz o apóstolo Paulo quando ele está falando da ceia. Ele está dizendo lá em 1 Coríntios 11, quando vocês forem ceiar, examine, pois, o homem a si mesmo. Aí no momento desse da ceia, olha só como é que é o orgulho que vem sutil. A gente, ao invés de examinar nós mesmos, nós ficamos examinando o outro. Aquele ali vai ceiar, ó a vida dele. O outro, que misericórdia. Deus não manda a gente avaliar a vida de ninguém. Deus manda a gente avaliar a nossa própria vida. Os humildes olham para dentro de si. Os orgulhosos olham para dentro dos outros. Autoavaliação é uma boa característica de uma pessoa humilde. Terceiro ensinamento para nos tornarmos uma pessoa mais humilde é seguir os exemplos de Jesus. Ele nos deixa o exemplo sobre humildade, que é o maior exemplo para nós de humildade do que o nosso Senhor Jesus. Olha o que ele fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 11, versículo de número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e então vocês encontrarão descanso para suas almas. Aprendam de mim, aprendam comigo para encontrar descanso para a alma. Existem pessoas que estão com a sua alma atribulada, a sua mente está confusa e existe uma tempestade dentro de você que você não sabe explicar de onde vem essa tempestade. Jesus está falando sobre isso. Para você encontrar descanso para a sua alma, você precisa tomar o meu jugo e aprender comigo. Sabe o que significa? Tomem sobre vocês o meu jugo. É pare de fazer a sua vontade e comece a fazer a minha vontade. Você está com a mente sobrecarregada, com uma tempestade dentro de você, porque você está teimando em querer fazer a sua vontade. E o Senhor está falando, toma o seu jugo sobre mim. Tome sobre ti o meu jugo, porque aí você encontra descanso. Enquanto você tentar resolver isso do seu jeito, fazer da sua forma, da sua maneira, você mostra a sua arrogância e aí vive tempestade. A Bíblia diz em Tiago de que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para os humildes. Se eu quero experimentar descanso na minha alma, a graça e o favor de Deus sobre a minha vida, eu preciso me submeter à vontade de Deus, abrindo mão da minha vontade. Você com a soberba está querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, da sua forma, no seu tempo e da sua maneira, e é por isso que você não encontra descanso para a alma. Porque você está resistindo à vontade de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus faz com que os demônios que estão atribulando a nossa alma fujam. Manter-se em orgulho
e endureza do coração faz com que os demônios continuem agindo. Jesus falou para os seus discípulos em Marcos 9:35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Ele está falando sobre humildade para os seus discípulos que estavam querendo meio que disputar quem que era o maior. E ele disse para os seus discípulos, dando uma lição: se vocês querem ser o maior, o primeiro de todos, sirva a todos. Esse é o maior exemplo de humildade, sirva. Aqueles que aprenderam com Jesus, eles querem servir e não ser os primeiros, gente. Deixa eu contar um segredo para vocês que eu valorizo demais na nossa maneira de ser igreja. A nossa maneira de ser igreja, ela não valoriza títulos, ela valoriza o serviço, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Títulos para nós não é importante, servir para nós é importante. Eu quero que você grave isso. Uma pessoa que ela está muito atrás de títulos, ela não consegue se firmar no nosso modelo de ser igreja. Mas uma pessoa que ela está atrás de servir ao próximo, ela vai frutificar nesse lugar. É o maior exemplo que nós aprendemos com Jesus. Querem ser o primeiro? Então sirva a todos. Sirva a todos. Um outro ensinamento para termos mais humildade é manifestar a gratidão a Deus, sermos gratos a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos é bondade dele, não tem nada a ver com o nosso esforço ou nossa capacidade. Isso é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela consegue olhar para trás, ela consegue ver a sua trajetória, ela consegue identificar como era a sua vida, da onde Deus a tirou, as oportunidades que Deus criou, as pessoas chaves que Deus colocou na sua frente, e ela olha para trás de tudo isso e ela fala: como que eu sou grato a Deus, porque eu jamais conseguiria isso com a minha própria força, jamais conseguiria isso com a minha própria força. Uma pessoa humilde, ela consegue manifestar a gratidão a Deus pelo que ela tem, pelo que ela conquistou. Já uma pessoa que não é humilde fala: é ruim, ai de mim se eu não tivesse estudado. Sabe por que eu estou na posição que eu estou? Eu estou na posição que eu estou porque eu ralei para dedéu. Sabe por que eu estou nessa posição e conquistei? Porque eu tive sabedoria. Uma pessoa humilde, ela diz: tudo isso eu só consegui fazer porque Deus me deu sabedoria, porque Deus me deu força para estudar, porque Deus me colocou nas oportunidades certas. Ai de mim se não fosse Deus. Eu estar aqui hoje ministrando não tem nada a ver comigo, bondade de Deus. Poderia dizer: estou aqui porque eu oro tantas horas por dia, leio tantos livros, por isso que eu estou aqui. Sabe quantos treinamentos eu já participei? É por isso que eu estou aqui. Eu reconheço, existem pessoas que oram muito mais do que eu, que estudam muito mais do que eu, que elas são muito mais dedicadas que eu. Então por que você está aqui, pastor? Eu estou aqui apenas por um motivo: é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Por isso toda a minha gratidão é para Deus. Então você para observar a sua vida e fala: tinha tanta gente melhor do que eu para estar onde eu estou hoje. Pensa só, tanta gente, por que você está aí? Bondade de Deus. Então eu agradeço ao Senhor. Uma pessoa humilde faz assim. Uma pessoa humilde, ela também manifesta gratidão para outras pessoas. Ela sabe agradecer reconhecendo o valor das pessoas. O arrogante, ele não agradece ninguém a nada. O arrogante, ele acha que as pessoas fazem por obrigação. Ele pensa o seguinte: olha, se alguém fez alguma coisa, obrigação dela. Estou vindo aqui, ó, e aí a minha tampa d'água aqui eu deixei cair no chão. Aí, ó, deixei.
Aí alguém pega a minha tampa d'água. E eu olho assim e continuo dando a palestra. Então, gente, que casal abençoado esse aqui, aleluia, hein? Coisa boa. Pô, mas ele pegou ali a tampinha que você jogou no chão, você não vai falar nada para ele? Eu? Mais do que obrigação dele, não é obreiro na igreja? Obrigação. O que você pensa quando eu falo uma coisa dessa? Nossa, que arrogância, que prepotência. Eu vou dizer obrigado para ele? Não vou dizer, é obrigação dele ou não é? Ele, como membro da igreja, é um papel de todo membro da igreja trabalhar para manter a igreja limpa. Aleluia, indireta para alguns, mas vamos voltar aqui para o assunto. É papel dele, mas a pessoa humilde, ela reconhece, ela fala, pô, obrigado, cara. Você é um presente que Deus enviou para essa igreja. Você é uma pessoa muito preciosa. Nós chamamos muito, cara. Chamamos muito mesmo. Obrigado, tá? Obrigado por você estar do nosso lado. Obrigado. Então você dizer muito obrigado para as pessoas mostra a sua humildade, mesmo que você não precisava dizer. Você não precisava dizer, mas você diz, a pessoa, puxa, nem precisava isso. Uma pessoa humilde faz assim. Uma pessoa que é arrogante, mais do que obrigação. Você quer ver o exemplo de uma pessoa que ela é orgulhosa e arrogante? Ela recebe uma ajuda de alguém, aí você vai levar uma cesta básica para um parente que está precisando, isso é um papel nosso, precisamos fazer. Aí você leva e vai ajudar lá a pessoa e entregou aqui, ó. Vou entregar a cesta básica aqui para esses irmãos. Vim aqui trazer, Deus tocou no meu coração para trazer para vocês aqui. Eu coloco aqui a cesta básica. Aí eles olham assim e falam bem assim: mão de vaca, não trouxe nenhum contrafilé, só isso aqui, ó. Você está falando... Eles estão precisando e eu vim ajudar. E eles disseram obrigado? Nada de obrigado. Ainda foram reclamar porque eu não dei a mais. Uma pessoa arrogante. A humildade, ela não tem nada a ver com aquilo que a pessoa tem. Ela tem a ver com aquilo que a pessoa é. Existem pessoas que têm muito dinheiro e elas são muito humildes. E existem pessoas que não têm dinheiro nenhum e são muito arrogantes. Eu tenho que manifestar gratidão para as pessoas. Gratidão para as pessoas. Outra coisa que me faz ser uma pessoa mais humilde é eu aprender com as pessoas, estar aberto para aprender com o outro. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 1:5: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá habilidade. Uma pessoa humilde, ela está sempre aberta para receber conselhos do outro. Uma pessoa arrogante, ela fala: quem é você para falar na minha vida? Quem é você? O humilde, ele aprende com uma criança. Você sabia que existem crianças que são usadas por Deus para falar conosco? Uma criança, ela é usada por Deus para falar algo que a gente precisa. E se a gente é humilde, a gente está entendendo o sinal de Deus ali, ó. Mas se a gente é orgulhoso, cala a boca aí, menina, o que você está achando aí que você é? Diga aleluia. Se nós queremos crescer em humildade, precisamos aprender a reconhecer o valor das pessoas, reconhecer o valor do outro. Todo mundo tem um valor. Todo mundo é precioso com algo que Deus colocou na sua vida. E uma pessoa humilde, ela reconhece a preciosidade e o valor do outro. Ao invés de ficar olhando, de ficar criticando e olhando as falhas e o erro, o humilde, ele olha as coisas boas e reconhece as coisas boas do outro. Assim age uma pessoa humilde. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Olha o que ele diz:
nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Vamos ler de novo? O final? Olha, humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cadê o Fabrício? Saiu daqui? Vem cá, Jay, você então. Vem cá, o Jay. Vem cá, o Jay. Seu cabelo tá bonito hoje, hein? A propósito, muito obrigado por vocês servirem aqui com tanto carinho. Você está crescendo, você aprendeu a ouvir, né? Aleluia. Diga glória a Deus aí, Luane. Aleluia. Então, ali ó. Humildemente considere os outros superiores. Você é humilde, Jay? Pega na hora, ao vivo, ao vivo. Diga que todos querem ouvir. Não sei. Está aprendendo com o Wilson, escapulir das coisas, está aprendendo. Não sei, esse cara tá. A sua resposta tem que ser sim ou não. Você é humilde, sim ou não? Sim. Sim, então olha só. Humildemente considera. Você é tão humilde que reconhece a sua humildade, né? Brincadeira. Humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ô Jay, quem toca melhor guitarra, eu ou você? Você. Vou perguntar, quem toca melhor guitarra, eu ou você? Eu? A Bíblia diz de que nós precisamos ser humildes e não mentirosos. Quem toca melhor guitarra, eu ou você? Acho que eu. Hoje pela manhã, o irmão que eu perguntei, ele falou assim: humildemente eu, pastor. Mas como é que fica? Se diz ali para considerar os outros superiores a você, como é que fica isso? Se é para considerar o outro superior, quem é melhor na guitarra? Eu ou você? Ele falou que é ele. Deixa eu te explicar. Jay, você realmente é muito melhor que eu na guitarra. Aliás, eu nem sei tocar guitarra. Sempre foi meu sonho, mas eu nunca aprendi isso, nem cantar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você é muito melhor do que eu na guitarra. Agora, quem é melhor em pastorear o rebanho e resolver os pepinos todinho que tem aí no meio do rebanho? Eu ou você? O senhor, sem dúvida. Considerar o outro superior a você é reconhecer o valor que o outro tem que eu não tenho. É isso que considerem os outros superiores a você. É reconhecer que ele tem algo que eu não tenho e eu me submeto a ele naquilo que ele tem e eu não tenho. E ele olha para mim e valoriza algo em mim e se submete a mim em algo que eu tenho e ele não tem. E quando toda a igreja reconhece o valor um do outro, a humildade ela faz com que o poder de Deus se manifeste na igreja. E isso é extraordinário, irmão. É reconhecer o valor um dos outros. É isso. É isso. Isso faz com que a graça de Deus venha sobre nós, sobre a igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Recompensa, gente. A humildade ela traz recompensa, enquanto a soberba ela traz problemas. Uma família onde opera a humildade, essa família progride, ela avança, ela tem sucesso. Uma família onde tem orgulho e a prepotência, ela só perde. Ela só perde. Se nós queremos aumentar o nosso nível de humildade, nós precisamos aprender a pedir ajuda. Eu vou descer um pouquinho para conversar com vocês sobre isso. Será que dá tempo? Vocês permitem eu andar aqui perto de vocês? A pessoa que é humilde,
ela não tem problema nenhum de pedir ajuda. Ela pede ajuda. Agora o orgulhoso, ele fala bem assim: eu morro, mas não vou pedir ajuda para ninguém. Sabe o que aconteceu? Você se decepcionou várias vezes na vida com pessoas. Você passou por situações onde você esperava que alguém ia te ajudar, não te ajudaram e você teve que se arrebentar com a sua própria força. Aí você botou na sua cabeça que nunca mais eu peço ajuda para ninguém. Só que isso está trazendo um peso para você. Isso está te sufocando e você não aguenta mais. Porque está pesado para você segurar essa onda sozinho. Está pesado para você segurar essa onda sozinho. A prova da sua humildade é você receber a ajuda que Deus tem enviado para você. Abrir mão do seu orgulho e pedir ajuda. Talvez você não está aguentando mais. Seu casamento está por um fio, mas você não pede ajuda. E você fica falando, não vou pedir. Você às vezes fala para o seu esposo em casa, você não vai falar nada para ninguém. Você fala para sua esposa, você fica quieto. E vocês estão acabando com o casamento. Sabe o que é isso? Orgulho. Nós precisamos abrir mão do orgulho para mudar as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. É receber a ajuda que Deus tem enviado. Deus tem enviado ajuda para você e essa ajuda precisa ser recebida. Deus tem enviado pessoas para ser um canal de bênção sobre a sua vida e você precisa se abrir para essas pessoas que Deus tem enviado. Se você ficar fechado e disser, não vou, você vai continuar com esse peso. E até quando você vai aguentar isso? Me responda, por favor. Até quando você suporta mais isso? Receba a ajuda que Deus tem enviado. Seja humilde para abrir o seu coração e receber a ajuda que o Senhor está enviando para você, sem você se fechar. Deus quer resgatar você dessa situação tão pavorosa que você tem sofrido nos últimos dias. Mas você precisa se abrir para ajuda. Eu ouvi a história de que uma pessoa estava se afogando num mar revolto, uma pessoa de fé, crente, e ela era tão confiante no Senhor. E ela começa a se afogar, e no momento do seu afogamento, ela começa a falar com Deus: Deus, o Senhor vai enviar os teus anjos para me socorrer. Eu creio que o Senhor vai me tirar dessa. E ela começa a orar, e ela diz: eu acredito. Aí de repente passa um helicóptero perto dessa pessoa. E ela está com os olhos fechados. Eu creio, o Senhor vai me resgatar e enviar os anjos. Eu creio que o Senhor vai me socorrer. E o helicóptero vai embora. E de repente, aparece próximo a essa pessoa um navio. E ele continua a orar fervorosamente, dizendo: Deus, eu acredito que o Senhor irá enviar seus anjos para me socorrer. O Senhor vai dar ordem aos teus anjos ao meu respeito. E o navio passa. De repente, alguém lá na areia, bem longe daquele menino, está com um binóculo olhando para o mar para ver se avistava algum peixe, alguma coisa. E o rapaz está clamando, pedindo: Deus, envia o seu socorro. E o binóculo não vê nenhum movimento. Então o menino morre afogado. E diz a lenda que ele chega no céu e ele vai reclamar com Deus. Fala: Deus, eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu confiei em Ti, no que diz Sua palavra. Eu clamei do mais profundo da minha alma, pedindo para o Senhor enviar socorro, e eu acreditei. E o Senhor me deixou morrer. E Deus falou: não, Senhor. Eu enviei um helicóptero e era só você sinalizar com a sua mão e falar: socorro, que o helicóptero iria enviar o resgate e te tirar dali. Você não deu atenção para o helicóptero, eu enviei um navio. Se você grita por socorro, eles iriam mandar um bote e ia te resgatar.
Por final, eu coloquei uma pessoa procurando de longe na praia. Bastava você sinalizar com a sua mão, nem precisava falar nada. Essa pessoa iria mandar o resgate te salvar. 3 vezes eu te mandei socorro, mas você não fez o que precisava fazer, de pedir ajuda para que o socorro viesse te resgatar. Assim tem acontecido com muitas pessoas. O seu orgulho e a sua arrogância disfarçado de fé. Você não quer se abrir e não quer pedir ajuda para os outros, colocando a fé como escudo do seu orgulho. Você diz: Deus vai me ajudar. Só que Deus tem enviado um monte de pessoas para te ajudar. Você vai continuar se escondendo atrás do seu orgulho, ou você vai levantar a sua mão e dizer: eu estou aqui, pode me resgatar porque eu preciso de ajuda? O que você vai fazer? Por favor, fiquem de pé.